Bom dia, Igreja do Senhor Jesus. Nós estamos aqui nessa escola dominical, dia 14 de junho, né? Estamos reunidos como igreja. Bom dia a toda a igreja que está reunida também. Vou falar igual o pastor pregou na quarta-feira, né? Se eu não olhar diretamente para a câmera, é porque tem mais gente aqui, tá bom? Amém. Isso também é para você, para motivar você a vir no culto, tá? Então, se eu não estiver só focando na câmera aqui, saiba que tem mais pessoas aqui. Não vou mentir, né? Poderia falar, a igreja está cheia, está faltando só você, né? Mas venha, se possível, venha para compartilhar desses momentos, né? É muito gratificante para nós podermos estar reunidos como igreja, né? E eu fico pensando na igreja primitiva, né? O anseio que eles tinham por estar reunidos e a gente tendo essa privação, não podendo estar aqui em muitas ocasiões, tendo que sair aí de maneira forçosa para trabalhar e comprar alguma coisa, mas a gente sabe que Deus ele tem tempo para cada coisa e o tempo do Senhor para que a igreja se reúna novamente já está se iniciando, né? A gente tem visto que as igrejas têm começado a voltar aos cultos e as pessoas estão se reunindo novamente, mas esse período que nós passamos distantes uns dos outros foi importante para que a gente tivesse um momento de trazer a consciência, trazer a memória, como a Bíblia diz, aquilo que realmente é importante, né? Aquilo que dá esperança. E nós tivemos aí pelo menos quase 4 meses, entre 3 e 4 meses reclusos dentro de nossas casas, junto com os nossos familiares ali, presos mesmo, né? Saindo apenas para tarefas pequenas, e isso nos proporcionou um tempo muito grande para que a gente pudesse repensar diversas coisas, né? O tema daquilo que nós vamos estudar hoje de manhã é escolhendo bons amigos. Não entendi muito bem o tema, mas nós vamos ver aí no desenrolar do estudo como nós devemos escolher bons amigos e por que nós devemos ter boas pessoas ao nosso lado. Uma vez eu li uma frase em um livro e eu tive muita dificuldade para absorver aquela frase. Eu fiquei muito tempo pensando naquilo e não entendi muito bem o que o escritor ele quis dizer com aquilo, né? Mas ele disse: você é resultado das 5 pessoas mais próximas de você. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Esse cara não tem muito sentido, isso não faz sentido isso que ele está dizendo. Não é possível, eu sou resultado das 5 pessoas mais próximas com quem eu convivo. E aí durante muitos anos, depois de passado aí muitos anos, eu era office boy na época ainda, quando li esse livro, devia ter 20, 22 anos, 21 anos, mais ou menos assim, faz bastante tempo. E aí, trazendo à memória isso, nessa semana estudando para a escola dominical, eu me lembrei dessa frase. E eu comecei a considerar algumas coisas dentro da palavra de Deus que realmente fazem sentido com aquilo que aquele homem escreveu. E quando a gente pensa a respeito de pessoas que estão ao nosso lado, muitas vezes nós consideramos muitas pessoas como nossos amigos, né? Nós consideramos essa pessoa amigo, ele é amigo. Mas a Bíblia fala a respeito de amigo, né? Ela fala a respeito de amizade e Deus se importa com as nossas amizades. Deus se importa com quem está ao nosso lado para nos ajudar, para nos levantar quando nós estamos caídos, quando nós estamos abatidos, e é muito importante que a gente considere isso, né? E nesse período de quarentena, de pandemia, você que esteve isolado dentro da tua casa, com certeza você deve ter descoberto grandes novos amigos. Eu acredito que você deve ter descoberto e visto grandes novos amigos, né? Pessoas que se importaram com você, mandaram uma mensagem, te ligaram, se preocuparam, oraram pela tua vida. Então, quando esse cidadão ele falou: olha, você é resultado das 5 pessoas mais próximas de você, o que eu entendi a respeito disso? Que se você se junta com escarnecedores, você é um escarnecedor. Já dizia a minha avó lá antigamente, ela falava assim: olha, diga-me com quem tu andas, que eu vou dizer quem você é. E essa é uma frase que não está na Bíblia, não é uma frase bíblica, não é de um versículo isso.
mas é uma palavra de sabedoria que realmente demonstra que com quem a gente se junta, nós nos tornamos parecidos. É interessante isso. E eu, essa semana, pensando a respeito desse assunto, eu fiquei intrigado em saber o que a Bíblia fala a respeito de amizades, de amigos, de pessoas próximas. Quem são as pessoas que nós devemos ter ao nosso lado? Então nós vamos ver um pouquinho disso nessa manhã, tá bom? Você que quer e tem a tua Bíblia aí, em casa, quem tiver com a Bíblia também, abra lá para Provérbios, capítulo 11, versículo 14, e capítulo 15, versículo 22, deixa aberto nesses dois textos aí, nós vamos fazer algumas considerações que são muito importantes, e talvez, depois de hoje de manhã, você comece a escolher pessoas diferentes para o teu rol de amizades, né? Talvez você comece a considerar, ou então você vai dizer depois do final da meditação, puxa, meus amigos são amigos de verdade, né? Eles são pessoas que eu posso contar. Frase de para-choque de caminhão, essa aqui talvez você não tenha ouvido. Amigo bom é igual parafuso, você só sabe se presta na hora do aperto. Gostaram dessa, né? Amigo bom é igual parafuso, você só sabe se presta na hora do aperto, na hora que você está na dificuldade, né? Então, vamos orar para a gente continuar aqui. A gente vai passear pela Bíblia aqui, ver alguns pontos importantes, alguns amigos que realmente foram relevantes na vida de pessoas na Bíblia, e que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença nas nossas vidas também, tá bom? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento de estarmos aqui reunidos, meditando na Tua Palavra. Deus, eu quero Te pedir para que o Senhor nessa manhã fale de maneira poderosa aos nossos corações, transforme, ó Deus, a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, as nossas atitudes. Deus, o Senhor sabe que somos pecadores falhos, que precisam tanto da Tua graça, Deus, da Tua misericórdia. Por isso, limpa, ó Deus, se há algo em nós que atrapalha a nossa comunhão com o Senhor, que o Senhor nos perdoe os nossos pecados, da Tua igreja, do nosso país, das nossas famílias. Tenha misericórdia de nós e abra o nosso entendimento para que a Tua palavra ache, ó Deus, um lugar especial nos nossos corações e na nossa mente. Fale conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Provérbios capítulo 11, versículo 14, nos diz assim: sem diretrizes a nação cai, o que a salva é ter muitos conselheiros. Sem diretrizes a nação cai, mas o que a salva é ter muitos conselheiros. Em outra versão, eu não lembro qual era, se era na Nova Tradução na linguagem de hoje, eu li que o que salva é o conselho de muitos amigos, em uma outra tradução. Capítulo 15, versículo 22. Os planos fracassam por causa de conselhos, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Na multidão dos conselhos há sabedoria, a Bíblia diz. Quando a gente pensa a respeito de falar sobre amizades, nós temos que pensar em primeiro lugar que a importância de você ter um companheiro confidente é muito grande. É muito importante que as pessoas, cada uma das pessoas, tenham pessoas confidentes de grande confiança nas suas vidas. Por que isso? O ser humano, ele é um ser sociável, ele é um ser que luta de todas as formas para ter outras pessoas junto de si. E isso é provado cientificamente. Quando uma pessoa vive em isolamento, e nós não precisamos provar cientificamente, porque nesse período de isolamento social que nós passamos, o que nós mais queríamos era o quê? Sair para termos contato com outras pessoas. Isso indica que o ser humano, ele é um ser social. Ele precisa de outro ser para sobreviver. Se você não tem outra pessoa com quem você possa conversar, você se torna uma pessoa extremamente egoísta. Já viram aqueles filhos que o pai teve lá um filho só, e aquela criança cresce com um brinquedo só para ela, com
com os tênis só para ela, com a televisão só para ela. Essa criança, quando chegar lá no tempo de escola, na faculdade, no trabalho, ela vai sofrer muito com aquilo. Por quê? Porque ela não aprendeu o que é compartilhar, o que é dividir, o que é fazer essa distribuição com outras pessoas. Então é muito importante que o ser humano ele se desenvolva em sociedade. Tanto é que Deus se importa com isso, que quando ele viu Adão sozinho, o que foi que ele disse? Não é bom que o homem esteja só. Deus ele se importa com que o homem e a mulher tenham outras pessoas para poder conviver, se socializar. Então, se você tem pessoas que acompanham a tua trajetória, a tua carreira, isso é muito importante. Deus se importa com isso. E quando fala aqui em Provérbios, Salomão escreve que a multidão de conselhos traz sucesso, traz benefícios, traz sabedoria, é porque Deus ele se importa com o que as outras pessoas pensam também a respeito daquilo que você vai fazer. Você já se pegou em alguma situação assim? Poxa, eu preciso comprar, sei lá, trocar de carro, vou comprar um carro. E você já se pegou na situação de ir lá fazer uma compra de algum produto antes procurar o conselho de alguma pessoa mais sábia, mais experiente? Muitas vezes os nossos planejamentos eles param no meio do caminho porque nós recebemos conselhos de outras pessoas, né? E isso é muito interessante. Uma vez eu conversando com uma pessoa e ele falou assim: cara, eu estava fechando um negócio numa casa e por, sei lá, cargas d'água do destino, não é um cristão, mas ele falou, meu sogro chegou na minha casa e eu conversando com ele, já um homem bastante vivido, bem experimentado aí na vida, ele começou a contar da compra da casa para o sogro e tal, todo alegre, porque ia sair do aluguel e tal, e aí, o que aconteceu? O sogro falou assim, não faz isso, não faz negócio, por quê? Você vai se dar mal, estou sentindo que tem coisa errada aí. Olha, minha experiência, eu já tive mais de uma casa e a minha experiência diz que esse negócio não está muito bom, mas o dinheiro é seu, a casa é sua, fique tranquilo, faça o que você decidir, mas eu aconselharia você a não fazer. E aí aquele homem pensou, conversou com a mulher e a mulher falou assim, olha, meu pai tem muito conhecimento nisso, meu pai tem muito conhecimento, ele já é vivido, então se ele está falando é porque ele está sentindo que realmente tem alguma coisa errada. Passou-se o tempo, esse cidadão não fechou negócio. Quando ele foi descobrir, alguns meses depois, o terreno onde estava construída essas casas, esse loteamento, era uma invasão. A prefeitura chegou, meteu o trator para cima, arrancou todo mundo, e aí o pessoal que comprou a casa lá, o que aconteceu? Ficou sem dinheiro, sem casa, sem terreno e sem nada. Agora você imagina se esse homem não tivesse ouvido o conselho. Não tivesse ouvido o conselho, e muitas vezes acontece isso comigo. Aconteceu uma vez, eu fui comprar um carro. Isso eu preciso contar, que a minha mulher vai dar risada ali por baixo da máscara. Fui comprar um Chevette verde folha, a coisa mais feia do mundo, a cor do Chevette. Primeiro carro nosso, e aí eu olhei aquele carro, gostei. Homem e carro tem um negócio, né? E aí eu olhei, né? Esse é o carro dos meus sonhos. E aí levei ela comigo. Acho que ela olhou o carro, e depois o meu irmão foi lá, andou com o carro e tal, gostou do carro, tá legal. Só que o homem aconselhando outro homem a comprar carro, ele fala, compra que vai ser bom. Minha mulher já olhou e falou assim, eu não sei porquê, mas esse carro não vai ser bênção. Se eu fosse você, eu não comprava. E aí você, moleque emocionado, recém-casado, quer, né, ter o carro, seu carro, né? Você vai andar para onde você quiser. E aí eu fui e comprei o carro. Rapaz, mas esse carro foi... Olha, não vou falar que foi uma maldição na nossa vida, mas foi a pior escolha que eu já fiz na vida. O carro só quebrava, o carro parava em todo lugar. Nós colocamos o irmão Claver até para empurrar esse carro. Já uma vez nós fomos dar uma cantata, está todo mundo dentro do carro, liga o carro e o carro não foi. Irmão Claver, desce para empurrar. E aí o carro ia dessa maneira. E depois de vendido o carro, eu tive problema ainda, porque o carro caiu as rodas na estrada com a dona nova. E essa mulher ligou querendo processar, querendo fazer um monte de coisa. Então, quando a gente não ouve o conselho, a gente incorre nesse tipo de erro.
Por isso que é importante, quando a gente pensar em alguma coisa a se fazer, nós procurarmos conselhos de pessoas mais experientes, e não somente perguntar ao conselho: pastor, o que o senhor acha? Não, acho que não. Tá bom, é só por saber. Se ele diz que não, tem alguma relevância naquilo, considere, porque as pessoas, elas, quando aconselham de maneira sábia, elas aconselham pensando em você minimizar o teu prejuízo e se dar bem na vida. Então, quando o próprio Deus permite que esteja escrito na Bíblia que na multidão de conselhos há sabedoria, é porque realmente há. As decisões serão tomadas de maneira melhor, você vai poder refletir não somente naquilo que você acha, baseado nas suas emoções, mas você vai poder refletir naquilo que realmente é, nas coisas vistas de fora, não vistas de dentro, como você está vendo. Então é importante que isso aconteça nas nossas vidas. E quando nós escolhemos pessoas para estarem do nosso lado, nós precisamos pensar nisso. Onde eu quero chegar com todas essas ilustrações? Quando você escolhe pessoas para estar do seu lado, amigos para te acompanhar, são nesse sentido. Você precisa de pessoas que, quando você estiver errado, ela chegue para te corrigir. Quando você estiver em pecado, ela chegue para te dar um abraço, te confortar, mas que te deixe botada também no momento certo. Não é só passar a mão na cabeça. Amigos mesmo são pessoas que se importam com o teu bem. São pessoas que se preocupam com as suas condições. E aí, quem nós escolhemos para estar do nosso lado é importante, né? Então eu nomeei aqui algumas coisas que são importantes nós entendermos a respeito disso, né? Em primeiro lugar, quando nós vamos escolher alguém para estar do nosso lado, nós precisamos de alguém que realmente nos acompanhe. Quando você escolhe amigos, você precisa de amigos que tenham o mesmo olhar de vida que você. Tenham o mesmo olhar, uma mesma diretriz que você. Você não pode escolher andar junto com pessoas que tenham um pensamento contrário ao seu, práticas contrárias às suas. Imagina você, sendo cristão, se juntar com um incrédulo e ter aquela pessoa como seu grande amigo. Atitudes erradas, coisas diferentes que não são compatíveis. Você pode até ter companheiros incrédulos de trabalho, de faculdade, pessoas com quem você convive e quer ganhá-los para o Senhor Jesus, mas amigos mesmo você tem que selecionar pessoas que realmente estão alinhadas com você. Pessoas que têm práticas que condizem com a moral, com os bons costumes, com coisas que realmente são valorosas, né? Que têm um valor na vida. Você nunca pode pensar em pessoas que não tenham valor nenhum de vida para escolher tê-los ao seu lado, porque você automaticamente vai passar a não ter valor nenhum de vida. Você se junta com pessoas que bebem, que fumam, automaticamente logo você vai estar bebendo, fumando e tendo atitudes parecidas com a da outra pessoa. Então é importante que a luz se junte e as trevas se juntem para lá, mas é luz com luz e trevas com trevas, né? Então procure pessoas, né? Quando você for procurar alguém para se juntar, para se aliar, trazer para o seu vínculo de amizade, escolham pessoas cristãs, pessoas salvas, pessoas sábias, né? Que tenham a mente de Cristo, pessoas que possam te dar um conselho baseado na palavra de Deus e que façam com que você caminhe no caminho certo. Pessoas que te acompanhem realmente. Essas são as pessoas que valem a pena ter ao lado, né? Abre lá para Hebreus capítulo 10. Versículos 24 e 25. Diz assim, 10, 24 e 25: E consideremos-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Olha que interessante que o apóstolo escreve aqui: ter consideração pelo outro, para você motivar as pessoas ao amor e às boas obras. Olha que interessante, isso é a vida da igreja. Você considerar o seu irmão que está ali junto com você
não somente por considerar, mas para que você leve ele ao amor e às boas obras, à prática do amor e das boas obras. Versículo 25, continuando aí: e não deixemos de reunirmos como igreja, segundo é o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Então, pessoas que estão junto de você têm que ser pessoas que te encorajam, que te encaminham ao amor e às boas obras. A reunião dos cristãos, dos salvos por Jesus Cristo, ela deve promover esse tipo de atitude. Se eu sou cristão e o meu companheiro de igreja ele também creu no mesmo Deus que eu, então eu tenho que incentivar ele ao amor e às boas obras. Eu tenho que fazer com que ele cresça e eu tenho que encorajar ele. Então você vê que pessoas que nós precisamos escolher para estar do nosso lado são pessoas que nos acompanhem e que nos incentivem a crescer, que nos incentivem a caminhar a caminhada cristã, que nos encorajem quando nós estamos desanimados. Você precisa de pessoas desse calibre, desse cacife junto de você, pessoas que façam com que a tua vida melhore e não piore. E quantas vezes nós já vimos pessoas que escolhem amizades erradas que fazem com que a vida delas piorem cada vez mais, né? Então precisa escolher pessoas que tenham esse tipo de pensamento, esse tipo de sentimento por nós. E você precisa ser assim por outros também, tá? Então não pense apenas em pessoas que são os seus amigos que te favorecem. Você precisa favorecer também. Você precisa incentivar outras pessoas, porque você tem os seus amigos, mas você é amigo de alguém também. Então, em contrapartida, da mesma maneira que você recebe, você tem que doar. E isso é importante. E essa é a importância da comunhão entre os cristãos, entre os salvos, entre a luz. Você fazer com que a pessoa cresça cada vez mais, né? Segundo lugar, também eu deixei aqui separado pessoas que, ou melhor, volta lá um pouquinho antes de entrarmos no segundo ponto. Tiago capítulo 5, versículo 16. A importância da comunhão, né? Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago, quando escreve esse texto aqui, ele nos incentiva a compartilhar com as outras pessoas as nossas dificuldades. Se você está passando por algum problema e precisa de um conselho, procure pessoas que realmente possam te aconselhar. Agora tem aqui, abre aspas, existem pessoas que se importam em ouvir o nosso problema, mas não é no intuito de nos ajudar, de nos fazer melhorar. Existem pessoas que querem ouvir o nosso problema apenas para ouvir o nosso problema e talvez chegar para outro e falar: olha, você viu lá o que está acontecendo com o fulano? O pastor uma vez contou uma historinha aqui que foi muito engraçada e eu sempre que lembro dela eu dou risada, né? Diz que 3 pessoas subiram para fazer uma vigília e aí lá eles resolveram que iam compartilhar os seus pecados e dificuldades uns com os outros, né? Então, o primeiro chegou lá e falou: não, que eu tenho práticas erradas aí, eu entro na internet e vejo coisas que não consigo me controlar e eu preciso que os irmãos orem. Não, tudo bem, vamos orar. E aí o outro falou assim: rapaz, eu sou glutão, eu como até onde eu não aguento, como e quando não aguento eu como mais ainda, e como mais e como mais. Então eu queria que vocês orassem para Deus me ajudar a controlar essa minha compulsão. Não, nós vamos orar. E você, irmão? Rapaz, tem um problema em espalhar conversa para os outros que não está escrito, e eu estou seco para descer daqui e contar para todo mundo que eu ouvi. Então você vê que numa história tão bobinha, são verdades que a gente encontra que fazem sentido na nossa vida, no dia a dia. Muitas vezes nós encontramos pessoas que têm essa intenção de ouvir os nossos problemas, não no intuito de nos ajudar, mas no intuito de semear aquela conversa pelo vento e deixar ver aonde a semente vai parar. Então, quando você for procurar alguém
que realmente seja uma pessoa de confiança, veja o histórico, né? Veja o histórico. São pessoas que têm costume de estar falando pelos cantos, né? Avalie isso, é importante. É importante. Vou pedir conselho a respeito de casamento para uma pessoa que fala mal da esposa, do marido. Não tem sentido. Não tem sentido a gente fazer uma coisa dessa. Vou pedir conselho financeiro para uma pessoa que está lá na derrocada, lá devendo para uns 10 bancos diferentes. Não posso. Eu tenho que pedir conselhos para pessoas que estão numa situação mais alta do que a minha. Puxa, eu vou pedir conselhos a respeito de casamento para alguém que eu vejo que é exemplo, tem problemas, mas tem exemplo de vida no casamento. Estão juntos lá, vivendo há 60 anos, algum resultado, alguma receita de sucesso tem. Eu preciso de pedir um conselho a respeito de finanças para uma pessoa que eu vejo que tem a vida estável, pode não ser rico, mas tem a vida estabilizada, é controlado. O cidadão não é gastão, não é o cara que está no cheque especial direto até onde se sabe. O cidadão que está ali vivendo sob controle, vamos dizer assim, né? Nem muito, nem pouco. Ele está ali alinhado com o que ele ganha, é o que ele tem para usar durante o mês. Isso é sabedoria, então vá pedir conselho para ele. São esse tipo de pessoas que nós temos que procurar estar do nosso lado. E a Bíblia nos ensina isso. Tiago fala, né? Olha, confessem os seus pecados aos outros, para que eles orem por vocês. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, se você tem algum problema, seja ele espiritual, emocional, físico, olha, procure pessoas que possam realmente dar conselhos bons, te encaminhar, levar você até um lugar melhor, né? Te tirar de onde você está e falar, olha, vem, eu vou te acompanhar e nós vamos crescer junto. Esse é o cidadão que você deve procurar, né? Afinal apesar de que é muito difícil muitas vezes você triar isso, né? Até porque nós em sociedade muitas vezes nós estamos acostumados tantas vezes a ser passado para trás que o ser humano automaticamente ele cria uma autodefesa em relação ao próximo, né? Isso é fato. Você está acostumado a ser lesado tantas vezes que quando o outro se aproxima você fala, vou tomar prejuízo de novo. Isso é automático na vida. Seja ela na escola, na faculdade, em casa, no comércio, onde for, você está acostumado. Então, muitas vezes você vai encontrar dificuldade de achar pessoas que realmente você possa sentar e conversar e orar, pessoas que realmente não vão deixar vazar nenhum tipo de problema, porque quando Tiago escreveu isso, ele pensou nisso. Ele confiou que a igreja era fidedigna para fazer isso aqui. Ele não escreveu para um grupo só, ele escreveu para toda a igreja. Isso é uma carta que foi escrita para ser lida para todos os cristãos, porque ele confiou que todos eram dignos de confiança. Ele acreditou nisso. Então é importante você ter esse tipo de comunhão, esse tipo de confiança em outra pessoa, né? Terceiro lugar aqui, alguém que te leve para a bênção. E esse é a parte que eu mais acho fantástica quando a gente fala a respeito de amizade, pensar em alguém que te leve para a bênção, te leve para perto de Deus. Tem inclusive até um vídeo que circulou muito aí, de um pastor que faz uma alusão rápida a esse texto aqui, de Lucas capítulo 5, abre comigo aí, Lucas 5, de 17 a 20. Diz assim o texto, Lucas 5, de 17 a 20. Certo dia, quando ele ensinava, estava sentado ali um fariseu, mestre da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Então aqui havia uma cena, né? Todos os líderes religiosos estavam juntos ali, e mais para frente no texto a gente vai ver que era dentro de uma casa. E pelo início aqui, fala que eram muitas pessoas, tinha muita gente reunida ali, né? E aí, versículo 18, diz assim, vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca,
e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. E não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em uma maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. E vendo a fé daqueles homens, disse Jesus: homem, os seus pecados são perdoados. Quando você pensar em escolhas de amizades, de pessoas que estarão perto de você, que te acompanharão, pense em pessoas que te levem para perto da bênção, para perto de Deus. Pessoas que te afastam de Deus são tóxicas, são malignas, porque elas estão te afastando da bênção, elas não estão te trazendo até Deus. Os seus amigos de verdade têm que ser amigos como esse aqui. E olhando Jesus para a fé deles, Jesus não olhou para a fé do homem. Olha que interessante isso. A fé que foi contemplada foram dos amigos daquele cara que estava na maca, não foi a dele, não. Então, quando você escolhe amigos que são amigos de verdade mesmo, como a própria Bíblia diz, né? Há amigos mais chegados que irmãos. Quando você escolhe esse tipo de pessoas para andar ao teu lado, essas pessoas elas vão te encaminhar para o lugar onde você deve estar, que é dentro da vontade do Senhor. São esses que você tem que escolher todos os dias, triar em uma peneira gigante, e talvez isso vai ser igual a você peneirar a areia com uma peneira maior. Vai ficar 3, 4 pedras lá só. São esses que você vai escolher. Passa na peneira de Deus e o que vazar no meio deixa embora. Puxa, mas eu tenho 2 amigos, é bênção na sua vida. Essas 2 pessoas são bênção na tua vida. Assim como foram na vida desse paralítico, imagina esse homem para chegar diante de Jesus, como é que ele teria feito? Se você estudar mesmo essa história a fundo, você vai ver que esses homens saíram de uma cidade que era longe de onde eles foram. Então esses amigos dele aqui carregaram essa maca por longo período, interessados em ver aquele cara que estava paralítico, sem poder andar, sem poder se movimentar, sem poder ter uma vida social satisfatória. E eles conversaram ali: olha, vamos levar ele, o mestre está curando lá, o mestre está curando, a gente precisa fazer ele chegar de algum jeito. E esses homens aqui, mesmo quando nós pensamos a respeito de amizade, nós entendemos que a amizade verdadeira, mesmo que as dificuldades entrem no meio, um amigo de verdade sempre vai achar uma saída. Um amigo de verdade, ele sempre vai encontrar um meio de te ajudar, independente de como for. E esses homens fizeram isso. Quando eles chegaram de frente da porta e estava lotado e não conseguiram, falaram: gente, nós viemos até aqui para desistir agora, vamos subir até o terraço aí. Sabe lá que altura tinha o pé direito da casa? Vamos subir. E outro texto fala que eles puxaram por cordas e desceram por corda no meio de um buraco que foi aberto no telhado. Isso é amizade verdadeira. Então, quando nós pensamos a respeito de amigos verdadeiros, nós temos que pensar em pessoas que nos levem para perto de Deus, pessoas que nos acheguem mais a Deus, pessoas que nos deem conselhos que sejam conselhos baseados na palavra de Deus, pessoas que nos repreendam quando nós precisarmos ser repreendidos, que nos corrija quando precisarmos ser corrigidos, e que nos abrace e nos conforte quando nós precisarmos ser confortados também. São esses os amigos verdadeiros. E talvez na tua vida você vai levar em consideração tantas pessoas que te seguem no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. 2, 3 são teu amigo de verdade mesmo. 2, 3. Antes você fala: olha, eu tenho tantos 170 amigos. Não, você tem 3, 4 só que se importam com a tua vida de verdade, que oram por você, que se preocupam se você está bem. Então são essas pessoas que você precisa ter ao teu lado. E é esse tipo de gente que nós precisamos ser. Esses amigos aqui, nós precisamos ser assim também por outras pessoas. Isso é uma meditação para encorajar a nossa vida, não somente a escolher bons amigos, mas a sermos bons amigos também. Você precisa escolher levar as pessoas até o Senhor Jesus. Talvez nesse momento tem muita gente dentro de casa aí,
passando situações terríveis, né, psicológicas, porque não estão habituados, né? O normal mudou, agora é o novo. Até a doença tem o nome de novo, né? Então as pessoas que estavam habituadas com as suas práticas diárias foram tirados o direito dessas pessoas irem e vir, e ainda entra o terror psicológico que a imprensa faz em relação à doença, o risco de você se contaminar. Peguei no microfone que o Lucas pegou e agora cocei o rosto, e aí a doença vai se proliferando, aí eu passo o microfone para outro depois, e essa doença, isso é um terrorismo psicológico. Isso é um terrorismo psicológico. Nós estamos sendo reféns desse tipo de terrorismo. E nesse período nós encontramos muitas pessoas que têm passado problemas psicológicos terríveis. Síndrome do pânico, depressão e tantas outras coisas. A pessoa está dentro de casa, não pode sair, talvez está acostumada a ir e vir, e aí foi tirado o direito e ela está agora dentro de casa, presa. E aí como é que você pode ajudar uma pessoa dessa? Como você pode ajudar? Talvez você nunca tenha pensado nisso, né? Mas só o fato de você enviar uma mensagem para uma pessoa pelo WhatsApp, perguntando como ela está, se ela está se alimentando direito, se ela está bem de saúde, como que ela está se cuidando, se os familiares estão bem, isso já é uma demonstração de carinho tão grande que você não pode imaginar. Você recebeu uma mensagem lá, puxa, olha, estou preocupado com você, e aí, como é que estão as coisas, está tudo bem? E nós falhamos nisso muitas vezes. Nós nos tornamos egoístas, né? Agora que eu estou fechado dentro da minha casa, com minha família, é como se eu fosse o caracolzinho lá dentro daquele casco dele. Eu estou tranquilo aqui, tenho comida, tenho roupa, tenho um emprego, não estou nem aí para ninguém, porque o meu está garantido. Mas as coisas não devem ser assim. Nossa atitude tem que ser diferente dessa. Você precisa se preocupar. Talvez o teu irmão está passando necessidade e você não saiba. Talvez hajam pessoas que estão passando problemas terríveis, que afetem até mesmo a caminhada cristã dela, depois que tudo isso mudar, quando voltar ao normal. E a gente não está se dando conta de que essa doença, aos poucos, está minando a nossa força, está minando o nosso ânimo, está minando a nossa fé. Então nós precisamos realmente concentrar forças nesse momento e sermos esses bons amigos aqui. Os bons amigos que carregam a marca, os bons amigos que dão bons conselhos, os bons amigos que se importam com o outro, que andam junto, que oram pelos outros. Nós devemos ser assim. Isso não é um conselho para outras pessoas, isso é um conselho para mim. Isso é um conselho para mim. Que nós sejamos esse tipo de pessoa na vida dos nossos irmãos em Cristo. Que nós tenhamos esse tipo de atitude, de através das nossas vidas, através do nosso exemplo, arrastarmos pessoas junto. Através da nossa motivação diária, fazemos com que outras pessoas sintam-se motivadas também. Cheguem ao nível de serviço cristão mais excelente possível. A pessoa é o top do top, mas ela chegou lá porque tem outros por baixo carregando ela. Tem outros por baixo orando. Uma igreja, ela nunca é bem sucedida porque ela é bem sucedida apenas. Tem meia dúzia de pessoas ali que são ferventes em oração. E muitas vezes a gente acha que é aquele irmão que está lá em evidência. Não, às vezes é aquela senhorinha quietinha lá no canto. É quem sustenta a sua vida em oração ali. Está lá orando fielmente. Senhor, guarda a igreja, Senhor, fortifica, levanta, segura a mão do pastor para que ele não caia. São pessoas assim, são amigos assim que nós precisamos valorizar. É esse tipo de pessoas que a gente precisa ter do nosso lado e fazer com que elas sintam-se valorizadas. Eu preciso valorizar o meu amigo também. Eu não preciso só ter bons amigos, mas eu preciso reconhecer, puxa, Lucas foi um amigão para mim, eu vou ajudar ele também, eu vou reconhecer isso pelo menos. Ainda que eu não possa devolver o favor que ele me fez, mas eu tenho que reconhecer.
E às vezes esse amigo mesmo está lá dentro de casa, é a mulher, é o marido, são os filhos, e nós não valorizamos, nós deixamos as coisas irem, né? Ah, não, está dentro de casa mesmo, eu não preciso dar valor, aí está fazendo porque é obrigação. Valorizo de fora, de dentro, faz porque é a tua obrigação, né? Casou comigo, não foi? Então agora se vê, segura aí as pontas. E é quem muitas vezes está lá, ó, pelos maridos, as mulheres orando, os homens orando pelas esposas também. Isso começa de dentro de casa. Então, se você quer achar amigos mais valiosos que irmãos, ore para que você seja um em primeiro lugar. Ore para que você seja um, para que você seja um amigo de verdade mesmo, que acompanhe, que põe a mão no ombro, que dê um tapa quando for preciso, que aconselhe quando for necessário, que ajude, né? Olha, estou sem comida, então vai em paz que eu vou orar, miserável. Não, o cara tem fome, ele precisa ser suprida a necessidade dele, então vem aqui que eu vou te dar a comida. Preciso pagar uma conta, vai cortar a luz, eu fui mandado embora, vamos fazer um rateio, vamos pagar essa conta. São esses amigos que nós precisamos ser, e nós precisamos ter essas pessoas do nosso lado. Então, que essa pequena meditação possa trazer para a gente a memória de coisas que muitas vezes nós perdemos, né? O que é sermos cristãos de verdade, como o Tiago fala, né? Confessa os seus pecados para os seus irmãos, para que eles orem por você e você tenha sucesso na tua vida. Não esconde nada não, porque o que você esconde fica para você e aquilo se torna um câncer dentro da tua vida. Mas compartilhe com pessoas que realmente tenham capacidade de te ajudar. E eu tenho certeza que você vai orar por isso, e Deus vai levantar muitos homens e mulheres, sejam valorosos, que sejam amigos de verdade, preocupados com a vida de outros cristãos, a fim de fazer com que essas pessoas cheguem mais perto da bênção e não mais longe dela, tá bom? Espero que Deus te abençoe.